Bom, voltando aqui à nossa discussão sobre atributos morfológicos que vão proporcionar uma melhor agradabilidade à forma das composições, nós vamos estudar agora o parâmetro de complexidade, tá? A complexidade, gente, ela é um recurso de composição plástica que tem a ver com a diversificação dos elementos associada à relativa dificuldade de compreensão ou de execução mental ou real do conjunto que você está propondo. Ou seja, normalmente, se a pessoa ou se as pessoas que observam a sua composição sentem dificuldade em imaginar o que ela é, ou se ela é um desenho, uma proposta, e a pessoa sente dificuldade em compreender como executá-lo, é uma composição complexa. Mas não é só isso, não é só a dificuldade de entender e a dificuldade de executar que faz ela complexa. A quantidade de elementos que você usa, ou seja, variação de formas, variação de cores, e a quantidade em si, ela faz com que uma composição seja complexa. É muito interessante você saber diferenciar complexidade de originalidade, porque as pessoas confundem muito. Porque é muito comum que as composições que são originais sejam complexas. E as que são complexas, é mais comum ainda que elas sejam originais. Porque nós estamos vivendo um momento do design, no mundo todo, onde as pessoas buscam ou a complexidade ou o clean, sendo que o clean ele faz muito mais parte da realidade do homem contemporâneo, porque o clean ele é mais simples, você precisa gastar menos para produzi-lo, você precisa pensar, digamos, em menos objetos, não quer dizer que você tem que pensar menos na composição. Bom, o ponto positivo dela é que ele normalmente causa um destaque, ele causa uma imponência na sua composição. O ponto negativo, deixa eu ver se falhou, não, acho que não. O ponto negativo desse tipo de composição é que ele normalmente, quando você perde a noção do nível de complexidade que você trabalha, o exagero pode fazer com que a composição seja agradável. Vamos entender isso a partir de alguns elementos, de alguns exemplos. Olha o que acontece com essa cena aqui, gente. É uma cena complexa, né? É difícil de entender como executar esses jardins subindo pela parede. Isso é de quê? Será que é de concreto? Será que ele teve que fazer de gesso e botou algo de plástico aí para impermeabilizar? Será que tem vasos aí dentro? Como é que isso se sustenta? Apoia um em cima do outro? É meio difícil de imaginar isso. Que altura que tem, como é que é feita essas curvas. Ao mesmo tempo, também tem muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? Então, por isso que ela é considerada uma cena complexa. Objetos, curvas, reentrâncias, estruturas, muita vegetação, cada uma de um tipo vindo por um local. É uma cena considerada complexa ela. Aquele mesmo projeto que eu mostrei para vocês como original, ele é complexo também, porque existe uma variação grande de cores, de formas e de materiais. Você tem no jardim que está à frente, ó, uma composição bem orgânica, você tem materiais modernos com cores bem contemporâneas e ao mesmo tempo estruturas rústicas. E de novo nas janelas, um blindex, que é uma coisa hipermoderna. Então tem muitos contrastes acontecendo nessa composição. E as formas? Você tem os pilares laterais em forma de triângulo, sendo que um deles, inclusive, é um triângulo cortado. E você tem buracos quadrados aqui, e as toras elas são trespassadas. Então, para uma construção, para um padrão de construção, ele é considerado complexo, porque ele tem mais informação, tanto de cor quanto de forma, que um projeto comum teria. Olha essa como é complexo, isso é um interior. É um projeto aí, inclusive, difícil de executar, porque você imagina que isso aqui, se não for de ferro, porque se for de ferro é uma fortuna, né? Se for de gesso, pensa no tanto que o cara vai ter trabalho para fixar essas estruturas todas, fazendo esse sobe e desce. Isso aqui vai ter que ser de gesso acartonado com bastantes travessas metálicas para acontecer isso tudo. E olha a variedade de formas. Isso ao mesmo tempo que é arrojado, é orgânico, sobe, desce, e a mesma composição vai pelo chão. Vocês começam a perceber que muitas das atributos que nós estamos estudando, eles começam a aparecer aqui, porque está acontecendo aqui
um destaque grande de cor, está acontecendo continuidade, não tem aqui, ó? Muita continuidade. É originalidade também aqui, não é? E é complexidade. E é muito mais outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Os outros atributos que nós não estudamos ainda. Gente, esse de cá, no primeiro momento parece ser simples, né? Porque é retinho, não é uma coisa assim tão carregada. Mas se vocês observarem direito, aqui fora eu tenho uma composição com níveis e desníveis, escadarias, com iluminação, com objetos, com jardim, com esquadrias, com fogo acontecendo em algum detalhe, com luminárias, ventiladores, um monte de tira de madeira no sentido do outro. E aqui eu tenho, ó, várias vigotinhas de um lado, do outro, um trançado todo em diagonal acontecendo aqui. Esse material é um, a escada é outro, o piso é outro, o nível de todos eles são diferentes. Aqui já tem um patamar com outro nível, tem quadro aqui desse lado, ou seja, madeira já aplicada de outra maneira nesse sentido, espelho, concreto aparente, vidro, metal de novo aqui, esse já é um metal rústico porque é um perfil estrutural, aparente, sem acabamento nenhum. Então o que acontece? Muita informação num único local. Isso é complexidade. Eu diria até que é, de certa maneira, original, mas não é o principal atributo dessa cena. É a quantidade de informações que tem aqui, apesar de eu acreditar que está equilibrado. Vocês não acham uma cena bonita? Está equilibrado. É complexo, mas não é desequilibrado. O bom profissional, ele sabe até onde ele pode ir na complexidade. E depende muito da finalidade. Aquele ambiente que a gente viu antes, provavelmente era um local de exposição ou alguma coisa efêmera, porque lá era hipercarregado, né? Aqui é complexo, mas é complexo no limite para uma residência. Aquela outra cena lá, se fosse dentro do ambiente residencial, estava impossível sustentar. Isso aí eu já acho também, que para uma residência acho que é muita informação. Não é muita informação, é desconforto de esse desnível, sim. Mas a gente está falando só da parte plástica. Se a gente for pensar no funcional, eu concordo com você. É muita coisa e não é funcional isso. Não é tão bom. Mas, plasticamente, há um certo equilíbrio nessa composição. Eu acho que é legal com a amostra, assim, mas pelo visual eu acho que não é. Gente, olha essa cena. Ela é clean, mas ela tem complexidade na composição. Só porque o gesso que está aqui, ó, olha como ele é complexo de executar. Olha como ele é difícil de entender e especificar esse projeto. Existe um mínimo de complexidade. Um pouco complicado de entender esse, né? Tem umas tiras de metal aqui no teto e ela tá flutuando, tá vendo? Isso é original pra caramba, né? Apesar da gente estar mexendo aqui com complexidade. E ele desce trançado. Tem muitos objetos, é certo que não mudam muitas cores dos materiais, mas é uma cena que você bate o olho e você demora a entender tudo, né? Então isso denota complexidade. Essa é complexa porque olha a forma como esses tirantes são fixados. Esse é um mega interior, viu? Não, se bem que isso aí é uma cena vista de fora, né? Não entendo direito se aqui tem uma cobertura. Bom, mas se for uma estrutura arquitetônica, ela é hipercomplexa do mesmo jeito. Esse aqui não precisa nem comentar, né? Difícil até de entender o que é isso. Você acha chique? Nossa, a madeira reta ali, ó, essa parte do gesso em cima, né? Fora de ângulo. Eu não me lembro de onde que veio essa imagem, mas isso é a cara da Zaha Hadid. Se você gosta desse estilo, depois procure na internet Zaha Hadid, que é uma arquiteta árabe. Ela é muito massa, ela é muito doida. Não, se não for, parece a cara da Zaha. Muito legal. Olha que legal. Aqui é tudo um ambiente só, eu acho que são quartos de motel, viu? Pela cara do negócio. Mas olha que coisa inusitada, essas curvas, esses ângulos. Como é que isso tudo encaixa? Tem que ter um projeto muito bem explicado para saber que aqui sobe da cama, vem para a banheira aqui, essa curva. Além de tudo, tem continuidade de movimento aqui, né? Tem uma continuidade muito legal que vem para cá, que sobe, que volta. Olha que detalhe interessante aqui. Dessa parede que ao mesmo tempo é piso,
ela meio que corta um pedaço, tá vendo essa bancada aqui, ó, essa parede aqui, ó, olha como ela começa a cortar aqui, ó, dando essa triangulação aqui na ponta. Acho hiper interessante. Acho que esse é um exemplo muito feliz de complexidade. Aqui eu já vejo uma cena com muita complexidade, a gente viu ela em outro exemplo que eu dei, né? Só que é uma complexidade desarmônica, na minha opinião. Tem muita coisa acontecendo aqui, muita coisa. Daqui a pouco a gente vai estudar ritmo, a gente vai ver que ela também tem um ritmo aqui, mas ela tem alguns exageros, né? Principalmente a questão da cor, tem umas formas aparecendo, cansa muito rápido. Aqui é uma exaltação vizinhos. Nossa, é seu mesmo sem pessoa. Não, não é. Eu até considero muito desequilibrado isso, porque é quando, olha, tem muita informação no piso, muita na parede, muita na luminotécnica, muito nos estofados, muito nas prateleiras, tudo é muito. É complexo além do limite, na minha opinião. Essa é uma cena hiper equilibrada, não tem formas difíceis de se entender, nem é difícil executar, porque é só um monte de for baixo, tá? Talvez seja difícil por GC entender, né? Mas ela tem uma ação de níveis muito grande. Então ela acaba tendo muita informação. Aqui também, né? Começa a ter desníveis na parede, no teto. Mas eu considero um ótimo exemplo de complexidade. E vamos interromper aqui, fechar a complexidade.